a provisão profética messiânica e o meu enriquecimento. Quando Deus revela algo, há um enriquecimento que vem a nós. Porque a informação que Deus nos dá é para o nosso bem, é para a nossa preparação, é para nós aguçarmos o entendimento que nós temos acerca da vida e também para prepararmos-nos melhor para o nosso futuro. E hoje gostaria de falar, dentro deste tópico, a profecia messiânica, gostaria de falar um pouco sobre o messianismo. Messianismo. As profecias messiânicas revelam também a necessidade do ser humano. Por exemplo, quando festejamos o Natal e lembramos o nascimento de Jesus, nós celebramos não só o nascimento de Jesus, mas queremos também pensar na razão de Jesus ter vindo ao mundo. O que é que Jesus veio fazer neste mundo? E como nos mostram as Escrituras, o Senhor Jesus veio para salvar a humanidade. E esta verdade foi bem salientada pelos anjos que naquele dia do nascimento de Jesus cantavam e os pastores ouviam e eles diziam: nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Salvador. Portanto, Jesus veio ao mundo para ser o Salvador do mundo. Uns dias depois, quando levaram Jesus ao templo, Maria com José, para procederem conforme o uso da lei, estava lá um homem, foi ao templo, um homem chamado Simeão, e ele fez uma declaração profética acerca do bebé Jesus. A Bíblia diz que este homem Simeão era um homem justo, temente a Deus e que esperava a consolação de Israel. Ele esperava que chegasse aquele dia do Messias, que esta era a consolação que Israel esperava ter. E ele foi ao templo, guiado pelo Espírito Santo. Podem ler a sua história em Lucas 2, mas nós vamos ler apenas as palavras que ele disse em Lucas 2, versículos 30 a 32. Lucas 2, versículos 30 a 32. Os versículos antecedentes descrevem quem era Simeão, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E vejam o que ele disse acerca de Jesus. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Estes versículos realçam a finalidade de Jesus ter vindo ao mundo, o aspecto messiânico, a salvação que preparaste para todos os povos, iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. É importante nesta ocasião nós celebrarmos o Natal. É importante nós celebrarmos a razão de Jesus ter vindo ao mundo. E ao festejarmos o nascimento de Jesus e recordar o que ele veio fazer, não podemos esquecer as profecias relacionadas com a vinda de Jesus e que se cumpriram com a sua vinda ao mundo. As profecias que nos explicam a razão de Jesus ter vindo ao mundo. As profecias, ao serem cumpridas, fazem duas coisas de grande significado. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para o impacto que uma profecia cumprida tem. As profecias cumpridas confirmam o propósito divino de Jesus ter vindo ao mundo. É porque não foi só um bebé que nasceu em Belém e os anjos que apareceram a cantar glória a Deus nas alturas, foi também o aspecto que já estava profetizado que ele iria nascer em Belém. Quando os magos foram do Oriente à procura do nascimento do rei dos judeus porque viram a sua estrela, eles pararam em Jerusalém e foram perguntar a Herodes, porque eles pensaram, se alguém sabe aonde vai nascer o rei, tem que ser o rei atual. Era o rei Herodes. E quando chegaram lá, Herodes preocupou-se e quis saber como é que seria isso e mandou chamar. Então os teólogos, os conhecedores das profecias, eles disseram, de acordo com a profecia, é em Belém. E é interessante que Maria e José não viviam em Belém. Mas, um pouco antes, já o imperador César achou por bem que devia haver um recenseamento em todo o seu império. Então mandou ordem
que todas as pessoas fossem à sua terra natal, ao lugar onde tinham nascido, para se recensearem. Foram Maria e José, porque eles eram de lá. E foi então aí nesse tempo que Jesus nasceu. Porque se não tivesse havido essa lei da parte do imperador, de todo o Império Romano, se não houvesse essa lei, como é que Maria e José, qual seria a razão que os levaria a Belém para Jesus nascer? Mas aconteceu conforme a profecia. A profecia não só falou sobre o nascimento do Messias, mas depois do Messias ter nascido, recordar a profecia foi confirmação que afinal o que estavam a presenciar era cumprimento das Escrituras. E isto é de grande significado, porque as profecias também deram revelação quanto aos detalhes relacionados com a vida de Jesus e o seu ministério. Não houve só a profecia acerca do nascimento de Jesus, houveram outras profecias acerca daquilo que Jesus viria fazer ao mundo. Muitas dessas profecias relacionadas com o nascimento do Salvador também revelaram a necessidade humana, a necessidade que o ser humano tinha de um Salvador. Portanto, quando nós estudamos as profecias bíblicas relacionadas com o nascimento de Jesus, não é para dar mais ênfase ao Natal, também servem e realmente devem incluir esta vertente, o que é que as profecias disseram acerca do nascimento de Jesus, o porquê do nascimento. O que é que revelaram acerca da necessidade humana? O que é que elas dizem, ou já diziam, acerca do problema que o ser humano enfrentava e para o qual não havia solução? O que é que essas profecias disseram acerca de Deus e o que Deus estava a fazer e o que Ele iria fazer através de Jesus e que nos iria ajudar a nós? Tudo isto relacionado com a vinda de Jesus. Neste estudo iremos analisar alguns versículos no livro do profeta Zacarias e que nos dizem mais acerca do propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Vamos ver algumas passagens apenas para ver o princípio que está por detrás da revelação de Deus, as profecias e como elas nos dizem algo acerca de nós, não só acerca do nascimento de Jesus, mas também acerca de nós. E estas profecias no livro do profeta Zacarias fazem referência ao estado espiritual da nação hebraica. Estas mesmas profecias dão instruções quanto ao que Deus queria fazer no seu povo e ver no seu povo hebreu. E de grande significado quanto a estas profecias é a esperança que elas inspiram, tanto para o povo hebreu como também para toda a humanidade. Porque uma coisa que Zacarias faz, ele salienta bastante a vinda do Messias. São 14 capítulos e há várias visões que o profeta relata ali, coisas que ele viu, há instruções que ele dá à nação e há coisas que ele diz acerca do Messias que iriam acontecer ainda muito mais adiante no futuro. Portanto, ao lermos estas profecias, nós estamos a ver o que é que Deus tinha em mente, o que é que Deus iria fazer e como isto iria determinar o futuro da nação hebraica e também de toda a humanidade. Então, um dos temas principais, se não o principal, no livro do profeta Zacarias é precisamente o Messias. Israel esperava o Messias há tanto tempo. Há muitos anos que os judeus esperavam um Messias, há séculos. E ligado a este tópico da vinda do Messias, o profeta, falando ao povo, ele quis salientar alguns pontos muito importantes. É que ligado à vinda do Messias estava também o relacionamento e a comunhão com Deus, e para a qual a nação tinha que atentar. Eles tinham que pensar nisso. O Messias vem fazer o quê? Porque é que isso é necessário? O profeta, ao falar sobre isto, salientou uma coisa muito importante através das suas profecias. Era a comunhão que as pessoas deviam manter com Deus. É porque não é só prepararmos para o nascimento do Messias, é também a nossa comunhão com Deus. Porque a vinda do Messias ao mundo tem muito a ver com a nossa comunhão com Deus. Ligada a esta revelação
Eles não deveriam continuar nos erros dos seus pais. E logo no primeiro capítulo 1 de Zacarias, o profeta fala, dando revelação de Deus sobre os erros dos pais. E o que o profeta faz, ele chama a nação a uma consagração a Deus e o desviarem-se dos erros dos pais. E o profeta também diz, o que Deus disse no passado, através dos profetas, Deus cumpriu. E a nação sabia isso, porque eles tinham acabado de vir do cativeiro na Babilónia, que durou 70 anos. E esse cativeiro estava profetizado já, e aconteceu. Não só a ida da nação para a Babilónia como cativos, exilados, mas também a duração do cativeiro, que foi 70 anos, e o regresso à terra prometida. Eles não podiam esquecer isso. Eles são um povo profético. Nós somos um povo profético. E nós vamos ver em que sentido é que nós somos um povo profético, em que sentido é que Israel é uma nação profética. O profeta, ao falar sobre estas coisas à nação, ele queria despertar neles uma coisa muito importante, que era a sua esperança em Deus. Porque se eles estavam à espera de Messias, e de facto estavam à espera do Messias, e o profeta fala sobre este assunto, o que é que ele queria que acontecesse nas pessoas? Era o desviarem-se dos erros dos seus pais e alimentar a esperança de que o Messias vinha. É muito importante manter esta esperança viva acerca da vinda do Messias. Era a esperança quanto ao que Deus estava a fazer no tempo deles, porque eles tinham acabado de sair do exílio da Babilónia, estavam a reconstruir a nação, segundo as profecias, que tinha havido já pelo profeta Jeremias e outros, portanto, já há algum tempo. Eles tinham que estar atentos ao que Deus estava a fazer, e o que Deus estava a fazer queria ter efeito no seu futuro. Não só o futuro de Israel, mas o futuro de todo o mundo. Porque o livro do profeta Zacarias fala sobre o julgamento de Deus sobre as outras nações. Em todo o livro há comentários quanto às nações que se levantaram contra Israel e contra os que ainda se vão levantar contra Israel. Há profecias. Era como que alertar o povo para o seu futuro. E ter esperança em Deus. A esperança quanto ao receberem a palavra de Deus e de a aplicar às suas vidas. O que é importante nós recebermos a palavra de Deus em nossas vidas? A palavra de Deus fala-nos sobre Deus e ensina-nos a viver com Deus. A palavra de Deus ensina-nos a andar com Deus. Há pessoas que dizem que acreditam em Deus, que têm fé em Deus, mas não leem a palavra de Deus. Como é que eles podem andar com Deus? Como é que é a fé dessas pessoas em Deus se não leem as Escrituras, se não andam com Deus, se não têm comunhão com Deus? E aqui nós vimos a importância do ministério do profeta Zacarias a falar ao povo, a prepará-los para o que Deus estava já a fazer, tinha começado a fazer naquela época e continuaria a fazer. E o propósito é que eles deviam ter esperança em Deus, apesar de coisas que ainda iriam acontecer no futuro e que ele refere. É importante ouvir a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus não só aprendemos a viver com Deus, mas também procuramos e há formas de, pela palavra de Deus, entender os propósitos de Deus e como estes determinam a vida do crente. Como é que a palavra de Deus determina a minha vida espiritual? Como é que ela determina a minha vida particular? Como é que a palavra de Deus determina o bem-estar da minha família, da minha vida social, dos nossos alvos? O que é que a palavra de Deus faz em relação a isto? Um outro aspecto, o que é que as profecias bíblicas dizem a nós acerca da nossa espiritualidade, acerca da nossa fé, acerca da nossa caminhada com Deus, de como vivemos a família. Todas estas coisas são importantes. Já há alguns anos que eu ouço pregadores, e não só pregadores, pessoas a comentar que as pregações destes últimos anos é mais para as pessoas se sentirem bem,
sentirem paz e sentirem ânimo e sentirem coragem. E isso é bom, porque a palavra de Deus dá-nos coragem, a palavra de Deus anima-nos. Mas as pessoas às vezes esquecem-se que há outras coisas que a palavra de Deus deve despertar em nós. E deve despertar em nós um desejo, um sentido do que é que Deus está a fazer, e nós estamos preparados para participar daquilo que Deus está a fazer e para receber aquilo que Deus está a fazer. E o que fazer quando as coisas não correm bem? Porque o livro do profeta Zacarias desperta as pessoas para terem esperança em Deus, mas também fala de problemas que eles ainda iriam ter no seu futuro. Coisas que não seriam muito fáceis, as nações virem contra eles sentirem-se rodeados. E como é que eles iriam manter a sua esperança em Deus? É importante ter esperança em Deus e ir à igreja não só para nos sentirmos bem, ouvir uma pregação sobre fé e que nos encoraja a acreditar em Deus e que Deus nos ama e está connosco todos os dias. Isso nós devemos fazer e é importante. E é bíblico. Mas também é importante ouvir de Deus o que é que Ele está a dizer quanto ao nosso presente e como é que o nosso presente está ligado ao nosso futuro. Porque é lógico, o nosso presente está ligado ao nosso passado, mas também está ligado ao nosso futuro. Porque nós hoje estamos a viver as consequências ou o planeamos ou o resultado do passado, mas também estamos a preparar o nosso futuro. Mesmo que nós o façamos sem estar a pensar muito nele, estamos a fazer coisas que vão determinar o nosso futuro. E é importante saber o que é que Deus está a fazer, sem nunca perder a esperança quando haverão momentos de maior dificuldade. Zacarias fala sobre isto. E porque Zacarias fala sobre o Messias que viria, esta é uma mensagem apropriada para o Natal também. Lembremos que as profecias dão mais acerca da vinda do Messias ao mundo sem ser o seu nascimento, que causou tanta alegria. Eles não podiam esquecer a razão do cativeiro. Este era um povo que tinha acabado de sair do cativeiro. Porquê é que tinham ido para o cativeiro? Porque seus pais tinham deixado a palavra de Deus. Eles deixaram a aliança com Deus. E o livro de Jeremias, Ezequiel e outros profetas falam bastante sobre o povo ter-se afastado dos caminhos de Deus. Eles não podiam esquecer a razão do seu cativeiro. Pela persistência do pecado de seus pais, a nação sofreu. E alguns desses pais ainda estavam vivos. E nós sabemos isto que quando começaram a restauração do templo, ou a reconstrução, lançaram os alicerces, houve uma grande festa, mas também houve grande choro. Houve festa porque as pessoas alegraram-se da reconstrução do templo. Mas os mais antigos que sobreviveram o cativeiro, que se lembravam do primeiro templo, o templo de Salomão, choraram, porque disseram, de acordo com este alicerce, este templo vai ser inferior ao templo de Salomão. E diz a Bíblia que o barulho foi tanto que até nas aldeias mais distantes ouviam barulho, mas não sabiam distinguir se era choro, se era alegria. Porque uns choravam de tristeza, porque o novo templo que construíram nesta ocasião, que começaram, mas por razões políticas depois pararam, foi preciso o profeta Ageu falar ao povo para os encorajar a reconstruir o templo, e depois de facto reconstruíram. E depois, quando o povo começa a ver o templo a ser construído, alegraram-se em Deus. Foi uma época de transição, de recomeço, de voltar a encontrar a sua vitalidade de vida, procurar encontrar a sua raiz, onde é que estavam a casa dos seus pais, dos seus antepassados, como é que era viver na terra que realmente era deles. Há toda esta palavra do profeta e o ambiente que eles estavam a viver, que é importante nós compreendermos, porque tem muito a ver com os dias que nós estamos a viver também. O profeta Zacarias, que também era sacerdote, o seu avô era o profeta Ido, sacerdote, portanto Zacarias era sacerdote. Nesta altura ele faz também referência no capítulo 3 ao sumo sacerdote Josué, capítulo 4 também fala sobre isso. O sumo sacerdote era Josué e haviam vários sacerdotes, portanto havia o chefe, depois outros sacerdotes que também ministravam no templo. Ele, como profeta e também sacerdote, ele salientou a importância do povo ter uma visão
para o futuro sem esquecer o seu passado. Ter uma visão para o futuro baseada naquilo que Deus estava a fazer com a vinda do Messias. O Messias vem, como é que vai ser o nosso futuro? Mas não vamos esquecer o nosso passado. Não só o passado cativeiro, esse era o passado imediato, mas também todas as promessas que Deus tinha dado desde Abraão. Quem eram eles como nação? Quem é Israel? O que é Israel? Há pessoas que falam contra Israel realmente sem terem muita compreensão do que estão a dizer ou do que se passa, sem sabedoria, sem conhecimento. Israel não devia esquecer a sua origem e existência em Deus, porque Israel é a nação que Deus formou com um propósito. Todas as nações do mundo vieram de povos, viviam num certo lugar e juntaram-se e organizaram-se e com o tempo formaram uma nação. Mas Israel foi uma nação formada por Deus através de Abraão, quem Deus disse: Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou mostrar e vou fazer de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Foi a promessa que Deus fez a Abraão e Deus cumpriu. E Israel são descendentes de Abraão, o único povo que Deus formou em termos sociais, em termos políticos, para ser uma nação reconhecida entre as outras nações. Há um outro povo, uma outra nação que Deus formou e que a Bíblia também fala, e esta é a nação dos salvos, dos remidos. A Bíblia também se refere aos filhos de Deus, os salvos em Jesus, como povo de Deus, como nação. Mas quanto a Israel, eles não podiam esquecer o seu passado e também pensar no seu futuro. É porque eles continuariam a ser uma nação profética no sentido que eram instrumentos de Deus quanto à revelação dos propósitos divinos. O seu passado não podiam esquecer. O que é que Deus disse, o que é que Deus fez. Eles podiam analisar a sua história e ver isso. Mas também não esquecer que eles tinham futuro em Deus. E o Messias fazia uma grande parte desse futuro. Aliás, girava tudo à volta daquilo que o Messias iria fazer, porque o Messias viria não só pela causa de Israel, mas pela causa de todo o mundo. A salvação da humanidade. Então, Zacarias, como profeta e sacerdote, manifesta algumas coisas. Ele, como profeta, tinha uma profunda expectativa quanto à vinda do Messias e, portanto, guiado pelo Espírito Santo, ele considerou ser necessário manter bem viva entre o seu povo a esperança no cumprimento das promessas antigas que Deus tinha dado à nação. Ao ler o livro de Zacarias, é isso que ele está a fazer, manter bem viva a esperança. É como quem dizia: meus irmãos, povo de Israel, vamos manter viva esta esperança. O que Deus fez, o que Deus está a fazer. Ele, como profeta, falava ao povo. E uma das funções do profeta, dependendo da mensagem que Deus dá, é encorajamento. Porque no livro de 1 Coríntios, fala sobre que a profecia é para encorajamento. Capítulo 14. 1 Coríntios, a profecia encoraja, revela a revelação de Deus às pessoas, mas também encoraja. E então ele, como profeta, despertou esperança nas pessoas, encorajava-os, mas também como sacerdote. E embora na altura que o profeta estava a ministrar, o templo ainda não tinha sido reconstruído. Começaram a reconstrução, mas depois pararam. Por razões políticas, ou voltou, reconstruíram as muralhas no tempo de Neemias. Esdras começou o culto ao Senhor. Começaram as fundações do templo, mas por razões políticas, por causa de outros povos que estavam ali, foram fazer queixinhas ao imperador lá na Babilónia e disseram: este é um povo rebelde, eles vão se revoltar contra ti, e mandou logo parar a construção do templo. E o povo ficou muito desanimado e vários anos o templo não voltou a ser reconstruído, ainda que tivessem lá as fundações. Ou então precisa enviar a resposta ao imperador, dizer: verifica aí nas crónicas dos reis, que é que os reis do passado disseram, foi por ordem do rei do passado que nós começamos a construir. Entretanto, esse rei já tinha morrido, e o novo rei foi ver e de facto devia ser emitida uma ordem para a reconstrução do templo. Então esse rei deu ordem que realmente fosse avante com a construção do templo e que nada lhes faltasse.
E então recomeçaram. Mas nesta altura em que o profeta estava a profetizar, segundo alguma informação, o templo tinha começado a ser construído, mas ainda não tinha sido construído. Mas ele era sacerdote. E Josué era sacerdote. Isto diz-nos que era importante haver um templo. E de facto foi reconstruído. Mas era importante o ministério sacerdotal também. Então Zacarias, como sacerdote, está a encorajar as pessoas. Porque o sacerdote não só serve a Deus, mas também serve ao povo, ensinando a palavra, sendo como que um pastor para o povo. E ele fazia isso, ele queria encorajar ao seu povo a serem um povo consagrado a Deus, a serem um povo profético. Como é que nós somos um povo profético? Como é que nós, aqui hoje, somos um povo profético? É ter vidas que revelam as obras de Deus. É que um profeta não só diz o que Deus vai fazer, o profeta diz o que Deus está a fazer. E o que é que Deus está a fazer em nossas vidas que pode ser observado por aqueles que não conhecem a Deus ou que talvez tenham algum conhecimento ou alguma noção acerca de Deus, mas precisam saber mais. O que é que eles veem em nós? Eles possam ver em nós um povo profético, um povo que está a viver as profecias, um povo que está a viver as promessas, o povo que vive com esperança em Deus, mesmo que hajam coisas a acontecer que inspiram às vezes preocupação e tristeza, mas repare, que haja esta esperança em nós e este viver profético. Porque é isto que o profeta Zacarias queria ver no seu povo, ser um povo profético, para que quando viesse o Messias, já o povo estava à espera. Já era um povo profético. E quando se recebe o cumprimento da profecia, um povo profético vai discernir, vai reconhecer, vai aceitar, vai abraçar e vai dizer: Deus tem feito, Deus continua a fazer e nós estamos no programa de Deus. Nós estamos no trajeto que Deus traçou. Ele fala ao seu povo sobre o que Deus estava a fazer. Capítulo 9 em diante. Zacarias 9 em diante, nós não vamos ler esses capítulos, mas ele fala sobre o reinar do Messias em Israel. E estes são capítulos que ainda não se cumpriram. Portanto, há vários capítulos em Zacarias que se cumpriram e há outros que ainda vão ser cumpridos. E o que leva ainda hoje a nação de Israel a não acreditar em Jesus é porque eles estão muito ainda presos ao que o profeta Zacarias e outros disseram acerca do reinar do Messias em Jerusalém. Quando Jesus veio a este mundo, ele não reinou. Quem reinava era Herodes, era Pilatos, era o imperador César. Ele foi como o servo de Deus que veio a este mundo. E no capítulo 3, o Senhor fala sobre o servo, o seu servo que diria o renovo, e fala sobre a iniquidade do mundo, das pessoas serem limpas, ser resolvido esse problema num só dia. Mas também os acontecimentos futuros que ainda vão ser cumpridos, é importante ter isso em mente, porque o profeta fala sobre isso. E como povo profético que nós somos, nós temos que ter isso em mente também, porque o Messias veio, celebramos o Natal, celebramos o nascimento de Jesus, o cumprimento das promessas que o Messias já nasceu, mas que ele vai voltar. Entretanto, virá buscar a sua igreja, há várias coisas que vão acontecer, e depois há de vir o tempo que ele vai reinar em Israel. E essas as profecias que os judeus ainda estão à espera que se cumpram. Eles não estão a ver as profecias que já se cumpriram, eles só estão ainda à espera daquelas que ainda se hão de cumprir. Mas nós que lemos a palavra de Deus, é importante ter isto em mente. Estão a ver que o Natal é muito mais do que celebrar o nascimento de Jesus e ter um tempo de festa. E devemos fazer isso, isso é bom. Mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. Nesta meditação que acabamos de ouvir, refletimos sobre profecias relacionadas com a vinda de Jesus ao mundo. As profecias falavam sobre a sua obra e o povo estava à espera do Messias. A palavra Messias significa ungido. É a mesma palavra em português Cristo. A palavra Cristo vem do grego e significa ungido também. E nós vamos refletir nas seguintes reflexões sobre este tema, as profecias messiânicas e como é que elas
realmente continuam a ter um impacto em nossas vidas e o que é que nós podemos aprender com elas. Como foi refletido, algumas das profecias acerca da vinda ao mundo do Messias, o Senhor Jesus, já foram cumpridas. Jesus veio ao mundo e por isso nós celebramos o Natal. Jesus foi à cruz e por isso celebramos a salvação que é dada aos que creem. Hoje, como no tempo do profeta Zacarias, a mensagem é que o ser humano reconheça em Jesus o seu Salvador. O apóstolo João, escrevendo acerca de Jesus, ele disse: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. São João capítulo 1, versículo 12. Creia em Jesus e confesse que Jesus é o seu Salvador. Há ainda outras profecias relacionadas com Jesus, o Messias. Estas profecias dizem que Jesus virá novamente. Por isso, é importante que cada pessoa pondere nesta promessa da sua vinda e prepare o seu coração diante de Deus. Esta preparação é simples. É feita pela fé em Deus e no que Jesus fez pelo ser humano. É como disse o apóstolo Paulo em Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se este é o seu desejo, declare diante de Deus que crê em Jesus, que ressuscitou dos mortos. Declare diante de Jesus que o recebe como o seu Salvador. É importante dar significado ao Natal ao reconhecer em Jesus o Salvador que veio ao mundo. Nos segmentos seguintes irei comentar mais sobre as profecias messiânicas. Estas contêm bastante e profundo ensino para nós. Continuo ouvindo estas reflexões, pois creio que serão um bom auxílio neste processo de crescimento na fé em Jesus. Como sempre, continuo lendo a Bíblia um pouco, todos os dias. Todos os dias falo com Deus Pai, sempre em nome de Jesus, pois Jesus é o Messias que foi enviado ao mundo e através de quem nós temos acesso ao Pai. E sempre que possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. Que a bênção de Deus continue ampla em sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.